Boa noite, crianças. Então, o vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre densidade, já que foi um conteúdo que a gente começou a trabalhar nas aulas práticas, só que acabou que não teve continuidade, tá? E a gente vai dar importância para a densidade porque tem uma relação direta com cálculo químico, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, que a densidade é uma propriedade específica da matéria. Se eu quero saber o tipo de matéria, eu posso utilizar como pré-requisito a densidade. Tá? E bacana que a densidade, que é uma relação entre massa e volume, ela é uma propriedade específica da matéria, derivada de duas propriedades que são gerais da matéria. Massa e volume, ela não serve para determinar o tipo de matéria. Ela serve apenas para determinar se determinada coisa é matéria ou energia. Porque o que é matéria? Assim, de forma muito simples. Matéria é algo que tem massa e que tem volume, que ocupa um lugar no espaço. Então, a partir de duas propriedades gerais, eu consigo chegar na propriedade específica da matéria, que é a densidade. Então, cada substância ela vai ter uma determinada densidade, é lógico, tendo que amarrar uma outra propriedade física, que é a temperatura. A gente vai ver que existe uma relação direta entre densidade e temperatura, mas o importante no momento é cada substância ela tem uma densidade própria. Então, conseguindo calcular a massa de uma substância, colocando na balança e calculando o volume, dividindo a massa pelo volume, fazendo essa razão, eu consigo calcular a densidade e, utilizando uma tabelinha de densidade, eu consigo determinar qual o tipo de substância, porque isso é específico da matéria. Agora vamos lá. Por que a temperatura influencia na densidade? Vamos imaginar um sistema inicial, onde eu tenho aquelas bolinhas amarelas, e um sistema final, onde eu aumentei a temperatura. Aumentando a temperatura, aumentou a temperatura porque eu forneci energia na forma de calor para a matéria. Como que a matéria ela se comporta recebendo essa energia na forma de calor? As substâncias que compõem a matéria, elas aumentam a energia cinética. Aumentando a energia cinética, é natural que elas se colidam com maior intensidade, então isso acaba aumentando o volume que essa matéria ocupa. Por isso que volume não é uma propriedade específica, porque ela vai variar, por exemplo, com a temperatura. Tá? Então, aumentei a temperatura, aumentei o volume. Quanto maior a temperatura, maior o volume, consequentemente menor a densidade. E é fácil analisar isso, olha. Aumentei a temperatura, automaticamente aumentei o volume. Levando em conta que densidade é uma relação entre massa e volume, e a massa ela não foi alterada no sistema inicial e final, porque eu tinha uma quantidade de moléculas a uma determinada temperatura. Aumentei a temperatura, eu continuo com a quantidade de moléculas, só que ocupando um volume maior. Então, amarrando a massa, o que eu estou alterando na verdade? Simplesmente o volume. Eu aumentei o volume. Densidade, ela é inversamente proporcional ao volume. Então, se eu aumentar o volume mantendo a massa constante, naturalmente eu vou ter uma densidade menor. Tá? Então, quanto maior o volume, menor a densidade. Quer ver? Uma questão prática em relação a isso. Aonde que eu vou instalar o ar-condicionado ou aonde que eu vou instalar um aquecedor em casa? Por exemplo, um ar-condicionado, qual é a função dele? É gelar o ambiente. O ar quente, ele não vai ter um volume maior, já que vai ter uma agitação molecular maior. Se ele tem um volume maior, ele tem uma densidade menor. A densidade tem uma relação direta com a flutuabilidade. Quanto menor a densidade,
mais ela consegue flutuar. Então o que acontece com o ar quente que tem uma densidade menor? Ele tende a ocupar espaços com maior altitude. Então esse ar condicionado que libera ar gelado, o ar gelado ele tem um volume menor, então tem uma densidade maior, então ele tende a descer, enquanto o ar quente ele tende a subir. Então eu tenho uma zona de convecção chamada, que é essa circulação entre o ar quente que sobe, ele é resfriado pelo ar condicionado, depois ele desce. Quer ver, geladeiras antigas que tinham o freezer dentro da geladeira. Qual era a função do freezer? Gelar a geladeira. Então onde é que ficava o freezer? Ficava em cima da geladeira. Porque o freezer é uma região extremamente fria, então o ar gelado da geladeira ele ia descer, resfriar toda a geladeira e empurrar esse ar quente para cima, formando esse ciclo de convecção. Um aquecedor seria exatamente o contrário, né? O ar quente ele vai subir, o ar frio ele vai descer, ele vai ser aquecido novamente pelo aquecedor e formando esse ciclo. Então é importante que você coloque sempre um ar-condicionado em cima e um aquecedor embaixo, por conta da diferença de densidade influenciada pela temperatura. O que eu falei em relação à flutuabilidade, aquela bolinha vermelha, se está flutuando na primeira figura, é porque tem uma densidade menor. Se a bolinha vermelha afundou na última figura, é porque tem uma densidade maior. Se ela mantém um nível em relação a um líquido qualquer, é porque tem a mesma densidade. Então, densidade tem uma relação direta com flutuabilidade. Tá? E de presente para vocês, eu vou deixar essa questão, onde ele tem a mistura de polímeros com densidades diferentes e ele quer utilizar a água e uma mistura de água com sal para poder separar essa mistura. Então, galera, vamos tentar fazer, que semana que vem eu corrijo com vocês, tá? Beijinho, até a próxima.